O humor vai ao trabalho. É fino o humor da administração. Talvez seja o único considerado válido como texto didático, o que mais uma vez comprova a pluridisciplinaridade dessa área de estudos, como procuramos mostrar nos capítulos anteriores. A principal razão de a sátira da organização ser levada a sério pode ser o fato de não mostrar caminhos a seguir. Vale lembrar como certo gênero editorial de negócios emula a literatura da autoajuda e mostrar, por trás de suas pérolas, que a racionalidade aparente dos organogramas e fluxogramas não passa de um modelo ideal, no sentido de teóricos. A expressão máxima do humor administrativo ainda é o inglês Cyril Northcote Parkinson, de 1909 a 1993, com as suas famosas teses. O trabalho aumenta a fim de preencher o tempo disponível para sua conclusão, do que decorre que se o trabalho burocrático, o universo em que se move Parkinson é o mundo dos escritórios, é elástico na sua demanda de tempo, sempre haverá uma pequena ou nenhuma relação entre o trabalho a ser feito e a quantidade de pessoas a executá-lo. Um chefe de seção está sempre disposto a aumentar o número de seus subordinados, desde que não sejam seus rivais. Por isso, o número ideal de subordinados deve ser sempre par, para que briguem em duplas, deixando o chefe em paz. Os chefes de seção inventam trabalho uns para os outros. O tempo despendido na discussão de cada item de uma agenda está na razão inversa da soma discutida. O exemplo que Parkinson dá para provar esse aforismo é amargo, principalmente para o Brasil da usina de Angra 3. Dois tópicos são discutidos numa reunião: a decisão de construir uma usina nuclear ou um galpão para estacionamento de bicicletas. A primeira proposta é aprovada depois de 2,5 minutos de discussão, enquanto a segunda se prolonga por 45 minutos de acelerado debate. A razão é que de reator ninguém entende nada, ao passo que todos são especialistas em galpões para bicicletas. Conclusão: decidir construir a terceira usina é fácil, mas encontrar uma fórmula para o aumento do uso das bicicletas é difícil. A alta administração, pouco a pouco, se enche de gente mais estúpida que o presidente, diretores e gerentes. Se o chefe da organização não é dos melhores, tratará de se cercar de assistentes que sejam ainda piores. E eles, por sua vez, providenciarão subordinados os piores de todos. Haverá logo uma verdadeira competição de estupidez, em que as pessoas fingem ser ainda mais estúpidas do que realmente são. Repare o leitor como a ficção de Parkinson acabou superada pela realidade. Na crise de 2008-2009, o governo Obama drenou quase $1 trilhão para o salvamento do sistema bancário e da economia em geral. A direita republicana norte-americana vê isso como uma tendência ao socialismo, o que levou o presidente ao gesto patético de anunciar para a imprensa que ele não é um político comunista. No que poderíamos chamar de uma visita ao túmulo de Parkinson, convoca os setorialistas da Casa Branca para dizer: não, por mais que os meus detratores insistam, eu não sou um político progressista, sou um cara tão reacionário quanto o pior dos republicanos. A administração dificilmente perde seu foco no par eficiência e eficácia. Um chefe sempre cobra um desempenho melhor dos seus subordinados. Mas e o desempenho dele? O que o credencia a julgar que alguém da sua equipe está deixando a desejar? O norte-americano Lawrence Johnson Peter, de 1919 a 1990, pensou o problema da incompetência de uma forma original, tomando como referência a carreira ascensional de alguém numa organização. Eis o princípio de Peter. Numa administração estruturada hierarquicamente, as pessoas tendem a ser promovidas
até atingir o seu nível de incompetência. Corolário: todo trabalho é executado pelos funcionários que ainda não atingiram seu nível de incompetência. Isso é, claro, uma caricatura, mas o que poderia explicar a fixação dos norte-americanos com os brucutus da dinastia Bush? Lá no final da primeira sessão do capítulo anterior, falamos da arte de fazer alguém que executa um certo trabalho acrescentar a ele um trabalho variável pelo mesmo salário. Veja as falas desta reunião de trabalho da história em quadrinhos Gilbert, criação do norte-americano Scott Adams, em 1957. Chefe, acabo de perceber que posso dobrar suas cargas de trabalho e vocês não podem fazer nada a respeito. Vocês têm sorte de ter emprego na atual situação econômica. Vocês estariam dispostos a sacrificar suas vidas pessoais sem ganhar hora extra por isso? Nota minha. Repare que o chefe não está perguntando, está afirmando. Gilbert, afirmando também. Mas pelo menos o nosso esforço resultará em oportunidades de promoção. Chefe, você é tão engraçadinho, queria estar agora com a minha máquina fotográfica. Chefe, Alice, soube que você passa a noite com a sua família. É uma hora que poderia ser usada produtivamente sem pagamento extra. Alice, o senhor tem família? Chefe, isso explicaria aquela gente morando na minha casa. Alice, não posso continuar trabalhando depois da hora. Mereço ter uma vida pessoal. Chefe, Alice, Alice, Alice. Esta não é a geração individualista dos anos 80. Estamos em plena década de 90. Espero que você trabalhe 178 horas por semana. Alice, mas uma semana só tem 168 horas. Chefe, espero que a sua família contribua com algumas horas. Considerações finais. Um bom recurso para examinar uma teoria no campo das humanidades, como é o nosso caso, é procurar estabelecer os seus alcances e os seus limites. Ao empreendermos essa busca, fazemos esse objeto estudado expor-se ao atrito com os variados segmentos da própria realidade de que faz parte. Daí é possível perceber como ele atravessa essas camadas e é por elas atravessado. Se olharmos o mundo capitalista na sua atividade diuturna pelas lentes do marxismo, veremos nele o fenômeno econômico. Dificilmente deixaria a economia de ocupar esse espaço de forma predominante. Mas nesse mesmo campo econômico, vemos grupos organizados como empresas que precisam ser, preferencialmente, bem administradas. A teoria generalizada, diz Fernando Cláudio Prestes Mota, de 1945 a 2003, requer rigor científico, não lhe bastando a coerência interna. É preciso que seja coerente com o segmento da realidade que se propõe a descrever, explicar, modificar ou aperfeiçoar. Se se tratasse apenas de descrever e explicar a realidade, talvez o nosso estudo não fosse além daquelas abordagens recenseadas de forma cronológica que os livros de teoria geral da administração apresentam. Porém, diz Mota, trata-se também de modificar ou aperfeiçoar. Isso dá uma determinada dinâmica ao nosso empreendimento, razão pela qual não gostaríamos que o estudante de administração se limitasse a memorizar de uma forma mecânica aquelas escolas da TGA. O leitor desses textos pode ser tentado a considerar os posteriores como melhores do que os anteriores, como havíamos dito. Eventualmente, o exercício inverso pode ser feito, mas da mesma forma implicando riscos. A filosofia da história tem hoje um campo próprio de estudos, e antes de mergulharmos nos seus meandros, o mais prudente é suspender o juízo sobre esse tipo de questão. A partir daí, poderíamos entender aquele desfile de abordagens de uma forma o menos mecanicista possível. Começamos com a escola clássica, o Taylorismo
e Fayol, e o seu enfoque prescritivo, sucedida pela Escola de Relações Humanas, também normativa. Na sequência, novos estudiosos passam a perceber que essas formas de pensar a administração têm limites estreitos. Por quê? Por estudarem-na por dentro, sem se distanciar um mínimo. É assim que Taylor determina qual a pergunta a ser feita e qual a resposta a ser dada. Esses estudiosos percebem que a administração é, no mínimo, um vigoroso braço da economia, o que vale dizer que, ao menos pelo tamanho desse fenômeno, ele já merece um estudo mais rigoroso. Aí vemos surgirem os olhares explicativos, distanciados. A administração senta no banco escolar da graduação, do mestrado e do doutorado. Nesse jogo entre o prescritivo e o explicativo, a teoria pode, usando mais um conceito de Mota, servir de base para a realidade. Temos, então, meio caminho andado para que a teoria se transforme em ideologia. Neste ponto, as coisas se embaralham. E muito. A e B são amigos. A é rico e B pobre. Ganha 2 salários mínimos por mês. A convida B para um jantar num restaurante caro. Na hora de pagar a conta, B diz a que não tem dinheiro para pagar a sua parte. A revela-se insensível e truculento, mostrando-se indignado. Mas na sua ira, ele não agride B de forma direta, com palavras ofensivas à sua honra. Diz: vou pagar a sua parte, mas você precisa aprender a organizar melhor o seu orçamento doméstico. Deve planejá-lo de forma a não comprometer certa rubrica de despesas, gastando os recursos a ela consignados com outras. Passe na livraria e compre um manual de economia doméstica. Ora, se B for esperto, responderá: você é um fariseu. Sabia que eu sou pobre, então não deveria me convidar para o jantar se não queria pagar a conta. Se lhe faltar essa esperteza, sentir-se-á humilhado e culpado pela sua própria pobreza, ele que já é a sua primeira vítima. B corre esse risco porque A, de forma insidiosa, fez uma triangulação argumentativa. Para atingir o amigo, apontou para um possível saber que ele, B, teria a obrigação de dominar. A menção desse certo saber confere a A uma pseudo-autoridade, uma artimanha que B pode não perceber. Pensando o Brasil contemporâneo como país periférico, a administração como prescrição ocupará um papel relevante nos discursos do poder político nas últimas décadas, especialmente a partir do governo Collor. Em nome da boa administração do país, remédios econômicos próximos da letalidade serão aplicados em programas fiscalistas, monetaristas, privatizações de empresas estratégicas próprias do patrimônio público, reformas supressoras de direitos, ampliação do passivo externo líquido, espécie de dívida externa não contábil, determinada pela operação de milhares de empresas estrangeiras no país, combinada com a praticamente inexistência de empresas multinacionais brasileiras operando em solo estrangeiro, não como meras exportadoras, que poderiam contrabalançar esse fluxo. Em novembro de 2003, segundo o senador Aloísio Mercadante, em entrevista concedida à revista Conjuntura Econômica, essa conta chegava a 400 bilhões de dólares. Radicalização do modelo agroexportador vigente desde o período colonial, as exportações de produtos manufaturados são feitas na sua maioria por empresas multinacionais, do que resulta que, no final, as receitas das exportações acabam voltando aos seus países, etc. Esses programas econômicos são, na maioria das vezes, implementados em nome da eficiência, nem sempre se questionando a sua eficácia, o que nos leva a uma espécie de cavalo de pau lógico. A dominação econômica transgride seus próprios mandamentos, discurso este em nome do qual se efetiva. Do banco escolar ao banco dos réus. Na edição de 23 de março de 2009,
O jornal Folha de São Paulo publicou o artigo "Os cursos de MBA têm culpa na crise?", de Kelly Holland. A partir do final de 2008, o mundo das finanças passa a sofrer colapsos semanais, quase diários. Nos Estados Unidos, os analistas procuram definir como se diferenciam e se conectam no interior do sistema econômico as crises dos setores imobiliário e financeiro. Nesse cenário, Holland lembra o óbvio: empresas são administradas por administradores, que em grande número se habilitaram por meio dos cursos conhecidos como Master Business Administration. Esse tipo de crítica é consistente porque aponta os limites da ação administrativa não de uma forma vaga e abstrata, mas mostra o objeto sob exame no momento em que mais dele se exige, que é a crise. Com a teoria da contingência, a partir da década de 1960, um novo padrão de flexibilidade e de agilidade é delineado, buscando romper com as fronteiras claras que permitem distinguir o interior da organização de seu exterior. O ambiente, a tecnologia, uma estratégia organizacional que leve em conta esses fatores e a configuração de uma empresa orgânica, ágil e adaptativa, superando a rigidez da tradicional empresa mecânica, são padrões de uma nova visão administrativa que deve olhar para o meio ambiente e corrigir de forma permanente e proativa os rumos da organização, de acordo com as novas realidades que se apresentam. Pesquisas como as que foram feitas no campo da teoria da contingência são sofisticadas e obedecem ao rigor metodológico exigido pelos padrões científicos, envolvendo gente renomada como a socióloga Johann Woodward, de 1917 a 1971. Mas no artigo de Kelly Holland, o que se pergunta é o quanto esses ensinamentos são absorvidos e aplicados pelos estudantes dos cursos de MBA nas empresas em que trabalham. Nos últimos anos, diz Holland, as principais escolas de negócios dos Estados Unidos mandaram mais de 40% dos seus formandos para o mundo das finanças. Mas com a economia caótica e tantas empresas em queda livre, analistas e até educadores se perguntam se o ensino dado aos alunos de administração não pode ter contribuído para a pior crise econômica das últimas décadas. E assim, os depoimentos de dirigentes de algumas importantes escolas de gestão norte-americanas esboçam um meia-culpa diante do fato de que, num ambiente e no intervalo de tempo em que a economia e as condições sociais em geral se mantenham relativamente estáveis, talvez seja possível pôr em prática esse tipo de tecnologia gerencial capaz de se antecipar às novas tendências, adaptando-se a elas. Mas parece que ainda não foi constituído um dispositivo capaz de prever e contornar uma crise como a de 2008 e 2009. Isso que seria uma típica ação prevista pela teoria da contingência não apenas não aconteceu, como em alguns casos, empresas de grande porte, elas mesmas, contribuíram para a sua propagação ao divulgarem lucros fictícios nos seus balanços, por exemplo. A partir do choque do neoliberalismo dos anos 1990, nós ouvimos à náusea discursos sobre a excelência da gestão de empresas privadas em oposição à ineficácia das empresas estatais. Um comercial do programa de privatizações do governo Collor, de 1990 a 1992, mostrava um paquiderme como metáfora das empresas estatais, resultando desse processo o programa de privatizações implementado pelos governos Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002, e mantido pelo seu sucessor, Lula, no sentido de que as privatizações do programa Tucano não foram revertidas. Como então explicar a crise de gestão das empresas norte-americanas, não por acaso sediadas no país que é o principal polo irradiador do neoliberalismo? Problemas como esses mostram a complexidade do estudo da administração. Em seus domínios entrecruzam-se campos práticos, teóricos e ideológicos. Nessas realidades, forjam-se discursos e narrativas.
não exclusivamente produzidos pela própria administração, os quais não podemos ignorar, porque eles contêm dados dessas realidades em que vivemos, mas que ao mesmo tempo precisamos aprender a filtrá-los naquilo que carregam de ideologia. O estudante de administração frequentemente está angustiado, e com razão, pela necessidade de dominar as funcionalidades administrativas que o mercado de trabalho dele exigirá a partir dos seus estágios e da conclusão do curso. Espera-se efetivamente de um bom curso que ele cumpra essa função, mas como perceberam os estudiosos a partir das abordagens clássicas, tratava-se também de examinar esse objeto de certa distância, o que implica temporariamente deixar de lado soluções apressadas para problemas muitas vezes complexos. Daí o estudo das teorias. Isso nos leva ao interior de uma espécie de jogo em que precisamos fixar os nossos alvos em pontos de uma gama de polaridades e contínuos. Orientar-se para a produção ou para as finanças? Curto, médio ou longo prazo? Vamos aprender as práticas exigidas pelo mercado ou estudar as críticas que os especialistas desenvolveram ao longo de décadas? Questões como essas raramente têm respostas unívocas, demandando estudo e reflexão. Mas para isso, podemos contar com a comunidade de estudantes, professores e pesquisadores de administração, além de interessados nesse assunto de um modo geral. Vivemos, afinal, como diziam os frankfurtianos, num mundo administrado. Indicações para a leitura. Introdução à Teoria Geral da Administração, de Dalberto Chiavenato, publicado pela editora Campos, continua sendo a Bíblia das Teorias Administrativas. Revista e atualizada em 2004, é uma pequena enciclopédia do gênero a partir do Taylorismo. Poderia ser traduzido no exterior sem fazer feio. Teoria Geral da Administração, de Fernando Cláudio Prestes Mota e Isabela Gouveia de Vasconcelos. Também uma referência básica desse campo de estudos. O livro percorreu uma trajetória peculiar. Sua primeira versão foi escrita por Fernando Cláudio e, a partir dela, as novas edições e ampliações contaram com a colaboração de Isabela. O que é Burocracia de Mota, coleção Primeiros Passos, mostra as relações entre poder, controle, alienação e o fenômeno burocrático. Texto ágil e uma densa crítica amparada pelo rigor investigativo do autor rendem ao leitor um avanço seguro na temática abordada. Organização e Administração, um enfoque sistêmico, de Frelmont e Kest e James E. Rosenweng, editora pioneira, analisa a organização mediante 3 núcleos: a estrutura, o sistema psicossocial e o sistema de administração. Seu interesse especial é a análise precisa da relação entre tecnologia e as mudanças provocadas por ela nos ambientes interno e externo. A mais densa crítica dos princípios do Taylorismo pode ser lida em Trabalho e Capital Monopolista, de Harry Braverman, editora LTC. A obra contribuiu significativamente para uma contextualização histórica das origens da gerência, principalmente no que tange à degradação do trabalho e do capitalismo industrial. O capítulo A Divisão do Trabalho é definitivo sobre o assunto, além de refutar as teses de Emile Durkheim e George Friedman nessa área. Um dos alvos de Braverman, como mostra o capítulo A Habituação do Trabalhador, é o modo como certos domínios da pesquisa acadêmica, a sociologia, a psicologia e a fisiologia voltadas para o trabalho industrial, operam como instrumentos do capital, apresentando como conhecimento novo regras de exploração do trabalhador. O foco do livro é a degradação do trabalho no século XX, mas a costura de conceitos e dados históricos ali elaborada é uma boa ferramenta para refletirmos sobre essa temática na nossa época. Introdução à Teoria dos Sistemas, de C. West Schurman, editora Vozes, faz uma incursão pelos sistemas organizacionais por meio de um hipotético debate entre defensores de 4 posições distintas: os advogados da eficiência, os advogados do uso da ciência, os humanistas e os antiplanejadores.
Suas concepções de eficácia aplicada a sistemas são primorosas e mostram avaliações que vão muito além dos tradicionais cálculos da economia de escala. Clássico indispensável, infelizmente fora dos catálogos das livrarias, mas que pode ser encontrado nos sítios de buscas dos sebos. Umbilicalmente ligada à informatização que domina o nosso mundo atual, a cibernética, como teoria, curiosamente perdeu boa parte do seu prestígio nas últimas 2 décadas. Para quem se interessar pelo assunto, vale a pena garimpar exemplares da extinta revista Dados e Ideias. Muito mais do que uma revista de informática, sua seção cibernética trazia insólitos artigos de Heitor Pinto Filho, em que ela é mostrada nos fenômenos sociais do cotidiano, como greves, sequestros, corrida armamentista, etc. Em 2007, Fernando Ricardo Salles apresentou a dissertação A Relevância da Cibernética, Aspectos da Contribuição Filosófica, de Norbert Wiener, como parte da produção do seu mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Como de praxe, deve haver uma cópia para consulta na biblioteca. A filosofia uspiana tem dado contribuições relevantes para a compreensão da realidade contemporânea em que se escreve o fenômeno administrativo. 2 livros importantes de Marilena Chauí ganharam revisão e atualização. Cultura e Democracia, O Discurso Competente e Outras Falas, Cortez Editores, trata de como instaurar uma crítica como contradiscurso ao ideário da racionalidade científica e administrativa. De Maquiavel a Claude Lefort, comparado obrigatória na filosofia de Spinoza, Chauí desenha um vasto plano de conceitos, tendo como horizonte a busca da dimensão propriamente humana, desaparecida na racionalização burguesa do mundo. O que é ideologia, coleção Primeiros Passos, teve a sua revisão e atualização depois de 48 reimpressões desde o seu lançamento em 1980. O capítulo A Ideologia da Competência retoma a temática de cultura e democracia de forma resumida, mostrando como se articulam o prestígio e o poder conferidos ao conhecimento científico e tecnológico com a emergência de uma racionalidade administrativa. Sociedade da Total Administração, conceito desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheim, ou sociedade unidimensional, segundo Herbert Marcuse, fazem parte da temática examinada por Olgária Matos em A Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo, da Editora Moderna, de 1999. Aí o problema da administração se inscreve numa reflexão sobre a razão que perdeu a sua imaginação estética e que procura reencantar o mundo despoetizado da técnica. A editora Unesp deu a Burocracia e Ideologia de Maurício Frankenberg, em 2006, uma nova edição revista. Entre outros interesses, a obra procura definir a gênese e a estrutura da teoria geral da administração, da empresa capitalista ao coletivo burocrático, destacando nesse contexto o papel do Estado. O que é Taylorismo, de Luísa Margaret Rago e Eduardo Moreira, desta coleção de 1984, ainda desperta interesse pela sua leitura, porque trata de aspectos históricos relevantes, como, por exemplo, a relação complicada dos líderes da Revolução Russa de 1917 com a doutrina taylorista. Assunto pormenorizado em Lenin, Os Camponeses Taylor, de Robert Linhart, da editora Marco Zero. O capítulo Humor no chamado Mundo Corporativo ganhou edições das tiras de Gilbert, de Scott Adams, da LIPM. Organizados em uma coleção, Preciso de Férias, Corra, o Controle de Qualidade Vem Aí, entre outros exemplares, mostram um mundo sem graça dos escritórios. Enquanto Gilbert sonha livrar-se da sua minúscula baia e conquistar uma sala maior, volta e meia surge o pesadelo da demissão para corte de custos. Um clássico do gênero, A Lei de Parkinson, de Cyril Northcote Parkinson, teve nova edição na editora Nova Fronteira em 2008. O trabalho aumenta de modo a preencher o tempo indisponível para sua conclusão, diz ele. Deve ser por isso que em 2009 veio a público O Escândalo do Senado Brasileiro, com a sua estrutura
de 181 diretorias. Entre as revistas especializadas, destaca-se a RAI, Revista de Administração de Empresas, vinculada à FGV de São Paulo. Em circulação desde maio de 1961, seu programa editorial tem como objetivo estimular a produção e a disseminação de conhecimento em administração de empresas. Atualmente, é publicada trimestralmente. Na área do jornalismo de negócios, se tiver de ler a exame, mantenha todas as luzes amarelas do desconfiômetro acesas. É propaganda ideológica despudorada. Já Isto é Dinheiro é um pouco mais pudica e compromissada com o que se entende por isenção jornalística. O leitor de exame, por exemplo, jamais leria nas suas páginas uma reportagem como A Santa Teimosia de Reis Veloso, da edição de 27 de maio de 2009, em que se anuncia que o profeta do planejamento estatal e do desenvolvimento, o ex-ministro, pregou durante anos no deserto. Agora voltou a ser ouvido. Isso não se encaixa na dogmática liberal da editora Abril. Sobre o autor. Nasci em Maringá e lá fiquei 15 anos. Em São Paulo, trabalhei em escritórios de office boy a contabilista, vivenciando aquele ambiente genialmente mostrado por Scott Adams, um Dilbert da vida. Em 1993, migrei da sociedade civil para o Estado, Receita Federal, se tomarmos em conta aquela distinção hegeliana que mencionei no capítulo ainda sobre as interfaces da administração. Se na iniciativa privada a tensão máxima aflora nos momentos em que se perde o emprego, no mundo do funcionalismo público, a vida profissional é estabelecida de outra forma. O funcionário público que trabalha para o Estado e que, em última análise, é o elemento que o constitui, tem como chefe o ministro ou o secretário, figuras da sociedade civil que, no mais das vezes, representam interesses privados da esfera do capital. Esse descompasso atingiu o paroxismo durante o ciclo de reformas constitucionais implementado pelos 2 governos FHC e concluído no primeiro governo Lula. Tudo isso, claro, em nome da boa administração. Não admira o leitor, portanto, quando este autor saca os modestos recursos da sua crítica ao ouvir falar coisas como eficiência, eficácia, valor agregado e por aí afora. Se ainda puder contar com a generosidade com que estudantes e professores acolheram a primeira edição, vou dedicar um capítulo a essa história numa próxima reedição. As privatizações e as reformas neoliberais do ciclo Collor, Itamar, FHC, primeiro governo Lula, foram alavancadas em larga medida, mas não só por isso, por um acirrado discurso eficientista que é preciso desmontar. Eu obtive o diploma de Ciências Contábeis pela Universidade de São Francisco e depois da pós-graduação na FGV São Paulo, SEAG, voltei ao 3º grau, desta vez na Filosofia da USP, e lá estou fazendo o mestrado na área de Filosofia Política sob a orientação do professor Milton Meira do Nascimento. Se tudo der certo, em breve publicarei uma coletânea de aforismos sob o título Breve Tratado sobre Todas as Coisas.